Mais uma vez, bom dia a todos vocês, bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse em cada coração. Que essa paz seja sentida e vivida na vida de cada um de nós. Bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia de preparação, 9 de junho, nós estamos iniciando o nosso encontro da madrugada com Deus. Bom estar aqui com vocês, poder falarmos um pouquinho, orarmos e meditarmos na palavra de Deus. Esse grupo existe, você já sabe, com o único propósito, despertar em nós, prepararmos para recebermos a chuva serôdia, a promessa que o Senhor fez no passado, de que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aqui estamos nós, já no terceiro ano, preparando-nos, clamando, buscando essa promessa para que todos nós transbordemos do Espírito Santo, para terminarmos a pregação do Evangelho e voltarmos para casa. Só através do batismo diário do Espírito Santo, essa promessa, irmãos, para podermos terminarmos, para que Deus cumpra a promessa e envie o seu Filho para nos levar para o seu reino. Temos muito o que fazer, e somente através do poder do Espírito Santo, cheio dele, nós estaremos aptos para sairmos e pregarmos e que Jesus está voltando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar para estar conosco em oração, nesse momento, a irmã Iraci. Bom dia, Iraci. Abra seu áudio, amiga, por gentileza. Bom dia, irmão Marco. Mais uma vez, bom Bom dia, amiga. Nos apresente a Deus em oração, Iraci, por gentileza, começando a nossa jornada de hoje. Iraci? Aconteceu alguma coisa com a internet dela. A internet está oscilando. Pronto, consegue orar? Consigo. Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui buscando a tua presença, o poder do teu Espírito Santo nessa manhã, nessa madrugada. Fala aos nossos corações, Senhor, a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. Nos ajude a entendermos, a compreendermos e a praticarmos a tua vontade, o teu querer. Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos fracos e necessitamos da Tua misericórdia todos os dias. Também peço a Ti, Senhor, que nos ajude a termos um dia de preparação para o Teu santo sábado, possamos guardá-lo conforme a Tua vontade e o Teu querer, para que assim sejam derramadas as Tuas bênçãos sobre nós. Esteja conosco nessa reunião, Senhor. Fale a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas, que possamos sair dessa reunião, dessa live, preenchidos pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nos dá um dia em paz na tua companhia e com a tua proteção. E que a tua bondade e misericórdia esteja sobre todos nós, sobre cada família aqui representada. Seja conosco e nos guarda, nos livra de todo mal, nos salva para o teu reino. Em nome do Senhor Jesus que te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Iraci. Deus continue contigo, amiga, abençoando você e sua filhinha. Amém. Um abraço na Rebeca, viu? Um cheiro. Obrigada, irmão. Muito bem, vamos louvar o nome do nosso Deus. Ele é digno de ser louvado. A Ele toda a honra e toda a glória agora e por toda a eternidade. É o que nós vamos cantar nesse momento.
Bendito seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Ele morreu por nós, Ele é digno. Ele ressuscitou por nós, Ele é digno. E Ele voltará por nós, Ele é digno. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, queridos. Muito bem, retornamos, não é? Eu percebi que o pastor Robson ficou com a irmã Zilma, hein? Hein, pastor Robson? Pois é, rapaz, tive o grande privilégio de ficar com minha amiga Zilma, rapaz. Rapaz, Zilma que a gente ama tanto e sente tanta nossa, saudade disso aqui. Foi uma alegria, viu, estar ali com a irmã Zilma, é sempre uma Deus seja bênção. louvado, Deus seja louvado. Muito bem, querido. Nós estamos com um grupo, hoje, sexta-feira, né? Reduzido, mas estamos aqui. Vamos avançando. Eu não sei se você já está aí com a sua Bíblia em mãos. Estamos fazendo reavivados por sua palavra e hoje é o Salmo 34. Você está com a sua Bíblia aí em mãos? Já estou aqui folheando a minha e abrindo aqui no Salmo 34. É um salmo pequeno, pastor Robson, 22 versos, mas muito bonito, viu? Muito bonito. Você sabe Nesse que... salmo nesse salmo estão promessas que são conhecidas, bem conhecidas por todos nós, né? Promessas que a gente repete muitas vezes aí no nosso dia a dia, quando a gente passa por dificuldade, a gente tem algumas frases aqui, alguns versos aqui que são muito conhecidos, né? São distribuídos aí naquelas caixinhas de promessas e são usados Isso. pelas pessoas aí nos bom dia, cada dia bota essas promessas aí para a gente. Então tem Eu, muita promessa conhecida aqui, né? eu separei aqui, pastor, eu marquei aqui nesse salmo 6 versos que me chamam a atenção. Eu gosto muito dele, né? Mas vamos avaliar esse salmo. Você que está aqui conosco, queira dar a sua participação, é só levantar a mão. Nós vamos estar liberando o áudio para que você também participe conosco. Dê a sua opinião, traga a sua experiência, compartilhe conosco o que você gosta, o que você vivenciou. O Salmo 34 fala sobre justamente bênçãos, não é? Fidelidade. Eu gostei demais, pastor, do Salmo 34. Ele traz... É um poema, né? Aliás, a gente sabe que salmos são músicas, né? São cânticos, são poemas. Exato. E ele chama atenção para evidências. Como é que ele começa esse salmo? Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quem é o autor desse salmo, pastor? É Davi Salmo de Davi. mesmo? É Davi. Salmo de Davi. Esse é um salmo segundo aqui o comentário bíblico, né? Que foi escrito quando ele estava fugindo da presença de Abimeleque, né? Lembra que Davi fugiu de Saul e foi parar É, lá nas terras de Abimeleque. Quando chegou lá, ele foi reconhecido. Ele era inimigo daquele povo, né? E aí, quando ele chegou lá, ele foi reconhecido. E para não ser morto, ele deu uma de doido. Ele o Salmo 33. fez de maluco lá, começou a babar, começou a espumar, a falar besteira. E aí Abimeleque disse: Esse homem tá doido, tira esse homem daqui. E tal. E aí botaram. Davi foi esperto, né? Se ele não dá uma de doido, ele tinha morrido. Eu estava vendo isso no sábado de ontem, no Reavivado de ontem. E, e, é, Achei e é, engraçado. o que é interessante, ele foge da presença de Abimeleque, né? E é nessa situação que Davi está que ele escreve esse salmo, né? E ele começa dizendo: Bendirei ao Senhor, mesmo diante da perseguição que ele sofria por Saul. Interessante que eu estou no ano bíblico, no meu ano bíblico, estou estudando exatamente o livro de Samuel, que fala da perseguição de Saul a Davi. Eu estou exatamente nesse texto lá do livro de Samuel. E Davi, ele, quer dizer, era um homem destemido. Tem coisas terríveis que aconteceram nesse período que Saul estava perseguindo Davi, né? E como Deus atuou na vida de Davi para salvar Davi de Saul, e como Deus trabalhou para salvar Saul, né? A gente vê ali Deus trabalhando para salvar Saul, para que Saul caísse na real, né? Algumas vezes ele caiu na real. Ele disse:
eu acabei de ler ontem aquela parte onde Davi estava na caverna, escondido, quando Saul entrou para fazer suas necessidades. E ele corta um pedaço do manto de Saul. Né? E quando Saul se afasta, Davi grita de lá, né? Dizendo: olha, o Senhor me entregou nas minhas mãos, mas longe de mim levantar as mãos contra o ungido do Senhor. Veja que eu não tenho nada contra ti. Eu tive você na minha. Os meus homens disseram: mata, aproveita, o Senhor te entregou teu inimigo, mata ele. E ele disse: longe de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Olha aqui o pedaço que eu cortei do teu manto. Veja que é verdade, não tenho nada contra ti. Por que você me persegue? Eu sou um cão morto. Né? Davi se humilha. Ele Eu se sou um cão humilha. morto. Perseguindo. E aí Saul reconhece naquela hora: meu filho, está certo, né? Você é mais justo do que eu não tenho motivo para te perseguir, que Deus abençoe, agora eu sei que você será rei no meu lugar e tal, que Deus te abençoe e tal, tal. Ele parece ter se arrependido, volta para casa, mas logo depois volta o mesmo espírito de desejo de destruir. Então, veja, Deus trabalhou muito, tanto para salvar Davi, livrando das mãos de Saul, como para salvar Saul de si mesmo, né? Mas Saul resistiu, que acabou se perdendo. Né? Perdendo. Mas Davi Verdade. aqui, ele começa o salmo dizendo que o louvor do Senhor estará sempre nos seus lábios. E aí, como ele foi livrado, ele começa a falar aí, né? Mas pode continuar aí, porque a gente depois vai falar um Eu, pouquinho. eu falei que eu risquei, eu marquei aqui 3 versos, ou 6, né? E um deles é o verso 3, pastor. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Por que eu chamei a atenção para mim desse verso? Davi aqui, ele convida as pessoas, né? Os humildes, a se unir a ele em louvor ao Senhor, né? Nós exaltamos a Deus quando nós engrandecemos. E nós, não apenas, né, pastor, devemos cantar e exaltar o nome do Senhor quando está tudo bem, mas não é fácil cantar louvores e exaltar a Deus quando a coisa está apertada, né, pastor? É, Ele convida os humildes a fazer isso, a se unir com ele em é louvor. verdade. Engrandecei o Senhor comigo. Não é assim, pastor? Esse convite Com chega a certeza. nós hoje. É. Mas se você observar aqui, você vai ver que esse salmo é um salmo de livramento. Né? As maiores promessas aqui são de livramento. Eu acho que até porque ele foi liberto, foi livre se livrou de Abimeleque, então ele exalta. Lembre que a gente falou aqui que a Bíblia, ela tem essa questão, né? Que a palavra que mais se repete em um texto bíblico, geralmente, é aquela parte que o autor quer enfatizar, né? Então, aqui Davi fala muito de livramento. Se você vai observar, e logo depois que ele fala isso aí, ele fala que o Senhor livrou ele de todos os seus temores, E né? livrou-me de todos os Depois ele meus diz que o Senhor temores. livrou de todas as suas tribulações, né? Depois o anjo do Senhor acampa ao redor e os livra, né? Daqueles que o temem e os livra. Então você vai ver que está sempre aqui falando da ação de Deus em favor daqueles que creem nele, né? Daqueles que temem o Senhor, né? E é como eu disse, tem muitos textos aqui que são textos que a gente usa muito, né, nesses momentos de dificuldade. Um deles é o verso 7, né? Eu gosto muito do verso 7. A gente costuma Isso. usar muito esse texto, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Então, Deus é um Deus presente na nossa vida. Por isso que Davi chama o povo para louvar, para bendizer o nome do Senhor por causa disso, né? E o verso 8 também é outro que é muito usado, né? E aqui Marcado aqui também. ele nos desafia, né, Mário? Ele nos desafia a provar a Deus. Não é só dizer que Deus é bom, eles provem e vejam, né? Não é só, Deus é bom, não, ele diz, pode provar. Deus disse para a gente fazer prova dele. E Davi diz, provem, verifiquem, vocês vão ver que Deus é bom, né? E, de fato, Deus é bom, né? Eu Ele, lembro, agora falo Deus é bom, lembrei de Marcelo Ayane, que um tem um hino que louvor, fala Deus é bom, né? Deus é bom. Então, Deus é verdade. bom. O pastor Weber, que é o nosso presidente aqui, ele gosta muito dessa frase, né? Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom, né? É isso. Eu também gosto dela, pastor Robson.
Eu também gosto muito dessa frase. Esse é um dos versos também que já estava marcado aqui há muito tempo, né, nessa Bíblia, né? Ó, provai e vede, provar da misericórdia, da bondade de Deus. Ele convida outros não para confiar na palavra de Davi, né, pastor? Mas a provar por si mesmo, como o senhor falou, provai, experimente, Exato. experimentar. Irmãos, nós precisamos experimentar isso mesmo. Eu estava vendo um comentário aqui, pastor, ele diz que a prova mais segura da religião cristã, da religião, ela se encontra na experiência individual, a experiência pessoal de cada um, não é? Porque é bem provável que nós que aqui estamos já tivemos evidência, já tivemos prova do cuidado de Deus, mas Ele nos convida para termos essa experiência pessoal. Sem essa experiência cristã, irmãos, eu diria, pastor, que a religião cristã é apenas teoria. É como, como teoria, ela não tem poder para salvar, precisa ter uma vida de relacionamento, não é? Provai, faça prova, tenha um momento seu com Deus, uma experiência pessoal, viva isso. Desfrute dessa experiência maravilhosa da presença de Deus, no meio das tribulações, no meio dos momentos alegres. Prove, desfrute, viva essa experiência com o Senhor. Vai fazer muito bem quando a gente consegue. Eu creio que a maioria, se não todos aqui estamos, já vivenciamos momentos em que, de fato, Deus provou para nós que Ele é real, que Ele existe, que Ele é bom e que a sua misericórdia ela dura para sempre. Não há um momento, pastor Robson e demais irmãos, e se eu estiver errado aqui, pastor, me corrija, não há um momento em que Deus tenha deixado de ser bom. O tempo todo. Claro, é a essência dele, né? A essência, exatamente, pastor. A essência, Deus é amor. Então, ele não tem, né, pastor? Ele é. exato, exatamente. Mas vamos avançar, pastor. Pois não, pastor, Pronto. pode falar. Aí logo depois aqui, ele vem agora dando orientações, né? Quer ensinar o temor do Senhor. E aí no verso 12, ele dá, a partir do verso 12 aqui até o verso 14, ele dá a dica para aqueles que querem viver muito tempo e ver o bem. Ele diz assim, olha, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é que quer viver, né, muito tempo, ser longevo, que ama a vida? Quem ama a vida vai fazer o quê? Ele diz aqui, refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, né? E pratica o que é bom. Procura a paz e se empenha por alcançar, não é? Então, ele dá isso aqui, é uma orientação que ele dá para aqueles que querem, aqueles que realmente amam a vida, querem continuar vivendo muito tempo para ver o bem, então devem fazer estas coisas, refrear sua língua do mal, os lábios de falar dolosa. O que é falar dolosamente? Falar dolosamente é quando você fala e prejudica as pessoas com sua fala. Prejudica. A fala dolosa é a fala que prejudica, aquela fala que vai trazer o mal para as pessoas e não o bem. Então, em outras palavras, no Novo Testamento você vê isso, né? Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for para edificação. Então, a gente deve evitar falar coisas negativas, coisas que vão prejudicar as pessoas, que vão levar as pessoas para longe de Deus, mas devemos falar sempre coisas que promovam o bem dos outros, né? Que façam bem aos outros. Então, evite falar dolosamente, tá certo? E aparte-se do mal, se afasta do mal e procure praticar o bem. Não é? Só tem um jeito da gente se afastar do mal, é vivendo num relacionamento de intimidade com Deus. Com Deus. Porque a nossa natureza, ela nos leva sempre para perto do mal. A nossa natureza pecaminosa está sempre nos levando para perto do mal. E só tem um jeito da gente viver praticando o bem e ficar longe do mal. É ficando perto de Jesus. Eu diria, pastor, que evitar fazer o mal
não é o suficiente. É bom, você tem que evitar, mas é preciso praticar o bem, conforme o Salmo fala, né, pastor? Aparta-te do Exato. mal e E pratica o que é pratica, bom. que é bom. Não basta apenas você e eu evitar o mal, evitar palavras dolosas, como o pastor falou. Não é suficiente. É preciso completar o verso e viver o verso, né? Fugir da aparência do mal, como diz lá no livro do Novo Testamento, né? Mas também viver e praticar o que é bom. É assim? Pode dar sequência Exatamente. aí, pastor, que o senhor falou aí do. Inclusive, até Paulo diz, né, que a gente não deve retribuir o mal com o mal. Pelo contrário, devemos retribuir o mal Isso, com o bem. Mesmo que as isso. pessoas façam mal a gente deve sempre procurar fazer o que é bom. E ele diz mais: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, não é só procurar a paz, mas quando você deve procurar a paz e tudo que tiver ao seu alcance, você fazer para viver em paz, você deve fazer. Aí Paulo também vai dizer lá, né, que a gente quando depender de vocês, tenham paz com todos. Com todos. Não há Quando contradição na depender, palavra de Deus, ela nunca entra em exatamente. choque. Perfeita. Se esforce sempre para promover a paz, para alcançar a paz. Então, no que depender de você, vai viver sempre em paz com todo mundo. Procurar sempre a paz com todo mundo. Então, aqui estão as orientações de Davi. E aí ele começa a dizer por que a gente deve fazer essas coisas, né? Ele diz, porque os olhos do Senhor estão Repouso. sobre os justos. Os seus ouvidos estão ouvidos ao seu clamor. O rosto do Senhor, porém, é contra aqueles que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Né? Então, Esquecer nós para devemos sempre. lembrar disso. Né? Exatamente. E, e ele diz aqui que o Senhor, ele ouve o clamor do justo e o livra de todas as suas tribulações. Então, às vezes, claro, tudo no tempo do Senhor, no tempo do Senhor. Às vezes a gente diz assim, não, Deus me prometeu que vai me livrar e eu estou passando por essa tribulação. Tudo tem o seu momento. Deus Seu tem um momento. momento de atuar na vida das pessoas, certo? Então, nós precisamos entender isso. Agora, ele faz uma afirmação importante aqui. É aqui no verso 18. 18. Né? No verso 18. Esse é outro texto que a gente usa muito, né, Mário? É, Está lá marcado em nossas Bíblias, né? Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. quebrantado e um espírito e salva-os de espírito oprimido. Então, aqueles que se quebrantam diante de Deus. Esse Se quebrantar o humilham. coração fala da humildade, exatamente. Né? Então, o Senhor Exatamente, está pastor. perto das pessoas que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua incapacidade, a sua impotência e que buscam o Senhor. Porque a pessoa, quando ela se sente forte, quando ela se acha, então ela negligencia a busca do Senhor. Ela não busca porque ela acha que ela tem capacidade de resolver sozinha. É Mas quando verdade. a pessoa reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez, a sua impotência, então ela depende de Deus. Então aqui o Senhor está perto daqueles que estão sempre buscando, porque a pessoa que se sente pequena, que se sente fraca, que se sente impotente, ela se agarra com Deus, ela se apega a Deus. Quando você começa a se sentir forte, por isso que Paulo disse: quando estou fraco, aí é que Isso. sou forte. Por quê? Porque quando você se sente fraco, quando você se sente impotente, quando você se sente incapaz, aí você vai procurar alguém que seja mais forte do que você. E quem é esse alguém mais forte do que todo mundo? Deus é o É o Todo-Poderoso. Senhor, exatamente. Né? Yahvé. Então, quando você. Exato. Então, quando Esse você está coração. quebrantado, Ah, quando você se humilha, quando você reconhece, aí você busca. Aí Deus está ali bem pertinho de nós. aí, Né? esse coração, pastor, eu diria mais, pastor, esse coração está pronto para aprender as lições mais importantes Exatamente. que Deus tem para ensinar. Está Para disposto a se onde submeter. submeter, exatamente. Para onde é que a gente vai, pastor, com a nossa. Olha, momentos difíceis, a gente sempre fala isso aqui, nunca é demais repetir. Momentos difíceis, momentos ruins, todos nós vamos estar vivendo. Não tem jeito, não tem como evitar.
Mas quando Exato. você se quebranta, como o pastor Robson acabou de falar, irmãos, Deus é aquele que nos sustenta. Ele é a única segurança que nós temos. Fora É disso aí, verdade. é conversa fiada, é beco sem saída. Quebrando o coração, se aproxima de Deus, derrama suas lágrimas perante Ele. E todas as nossas coisas, não é à toa, pastor, que o Paulo fala que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles, Exato, exato. né? É E quando a... aí, Pois não, pastor. e aí o verso 19 tem outro texto que é muito citado por todos nós, Isso, eu né? risquei esse também, viu, pastor? Pronto, Muitas o são as verso aflições. 19 aí, Como é que está a sua versão esse, aí, pastor? como é? Como é que está a sua versão nesse verso 19? A minha diz assim, ó, É a mesma muitas sua. são Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o a livra, livra, me livra. né? Então, olha, Deus vai sempre nos livrar das aflições. Mas ele está dizendo aqui uma verdade. Muitas são as aflições Do do justo. justo. Aí, quando eu vejo assim o evangelho da prosperidade, o povo dizendo que se É, aceitar Jesus vai ficar bem, vai estar tudo certo, vai prosperar, vai não sei o quê, um bocado de ideia que esse povo aí que explora a fé das pessoas diz, né? Que o Senhor está sempre. Veja, a Bíblia ela é contrária a esta ideia de que uma pessoa, quando aceita Jesus, tudo vai melhorar na vida dele, vai dar tudo certo e tal. Irmãos, muitas são as aflições do justo. Então, a pessoa que quer ver uma vida piedosa neste mundo de pecado vai passar por muitas aflições. O mesmo que Jesus disse: no mundo tereis aflição, aflições. mas tem de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo, disse Jesus, e aqui o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então Deus vai nos livrar, não tema, persevere, fique firme, confie, porque o Senhor vai livrar, Livrá-lo. ok? É E no verdade, verso pastor. 20, no verso 20, uma alusão ao que aconteceu com Jesus. É isso que eu ia lhe perguntar, pastor. Aqui é profecia, né? Que diz que preserva todos os ossos, nenhum um sequer será quebrado. Inclusive, o evangelista lá cita, quando foram quebrar as pernas de Jesus, lá, o evangelista lá cita o Salmo 34, no 34. verso 20, dizendo que nenhum dos ossos seria quebrado. Né? Então, aqui uma alusão, aqui é um verso messiânico, né? Está fazendo alusão aqui a Jesus A Cristo. Jesus Cristo. Agora, o Exatamente. último verso, eu também risquei ele, pastor. O Senhor resgata Sim, sim, a sim. alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Ou seja, você só Glória a tem o Deus. reino de Deus se você quiser. Como que Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1, né? Romanos Já 8, uma condenação. Então, aqui ele termina com esse texto maravilhoso, dizendo que o Senhor é quem resgata a nossa alma, o Senhor é quem nos resgata. resgata da morte, da condenação do pecado. E para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, não há condenação. Né? Louvado seja Deus. Deus seja louvado, exatamente. O Senhor resgata a alma. A alma aqui não tem nada a ver com uma entidade fora do corpo, não, viu, irmãos? Não, somos nós, né? Isso aqui não tem nada a ver com essa doutrina, esse vinho de Babilônia que estão sendo pregados por aí, pastor Robson, de que nós Exato. temos uma alma. Nós não temos, irmãos. Lembrem-se disso. Quando o Senhor formou o homem lá, ele soprou nas narinas, diz o texto, e o homem passou a ser, não a ter, passou a ser alma. Então você Exatamente. não tem uma alma, você é uma alma, irmãos. Não é isso, pastor? Amém. E espero que seja uma alma abençoada, não é? Não seja uma alma cebosa, como diz um amigo meu. Ele diz que tem umas almas cebosas, mas eu espero que todos nós sejam almas abençoadas. Eu ouvia muito, pastor, essa frase quando eu era lá do mundão. A gente chamava as pessoas de alma cebosa. Almas... Existe esse pessoal. Mas, queridos, Mas aqui o Salmo 34 termina com uma esperança maravilhosa, né? isso. Que o Senhor nos resgatará da morte, da condenação do pecado e daqueles que confiam no Senhor. Nenhum será condenado. Por quê, irmãos?
porque nós já fizemos de Jesus nosso O advogado, nosso advogado, né? exato, pastor. Então, nós não seremos com nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, bendito seja para sempre esse Senhor maravilhoso chamado Jesus Cristo. É nele que nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Tudo está em Jesus, irmãos. Não é? Se fôssemos aqui fazer um resumo, pastor, desse salmo, eu ficaria com o verso 19 e o verso 22. Todo ele é muito bonito, como eu falei, eu marquei alguns dele, mas eu ficaria com o verso 19 e o verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Só se resgata aquilo que está perdido, né, pastor? Exato. Inclusive, esse é um assunto que em outro momento eu quero até em outro momento compartilhar com vocês, né? Que as pessoas às vezes se queixam de Deus e falam muita coisa, mas a gente não entende, não chega à compreensão de que Deus está numa operação resgate. Todos nós já estávamos perdidos, vendidos a Satanás por nossas escolhas, né? Todos condenados à destruição eterna, e o Senhor empreendeu a maior operação de resgate do universo Do universo. para salvar aqueles que querem ser salvos, não é? Deus só vai salvar aqueles que querem ser salvos. Então ele está na operação resgate, irmãos. O número de salvos é pequeno comparado com o de perdidos, por quê? Porque é o que restou. Aqueles que vão, no desespero, se agarrar com a tábua de salvação que o Senhor proveu para serem resgatados. Dentre os que estão todos condenados, né? Todos estamos condenados, todo mundo contaminado com o vírus do pecado, condenados à destruição eterna. E o Senhor, na sua misericórdia, enviou seu Filho para resgatar aqueles que desejem ser resgatados. Mas aqueles que já estiverem satisfeitos com os pecados, infelizmente, o Senhor está fazendo de tudo, tudo que foi possível a divindade fazer para salvar, ela fez, né? Agora, como ele respeita a liberdade que nos deu, então ele vai resgatar apenas aqueles que realmente, de todo o seu coração, desejem ser resgatados e confiem inteiramente nele e se entreguem. Então, Glória a aqueles que Deus. serão Glória a resgatados. Deus. Mas não é fácil, não. Não é fácil não, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente fechar aqui, rapaz, pastor Robson. O senhor já teve, pessoalmente, assim, o pastor Robson, a pessoa do pastor Robson, eu já vivi isso, pastor, assim, no meio da perdição, pastor, eu já vivi, eu já tive sentimento de estar perdido, pastor. Eu clamei, eu chorei. Digo, Senhor, me resgata, Senhor, me salva, não me deixe perecer nesse mundo. Me veio uma sensação, pastor, de estar perdido. Me veio um monte de coisa na cabeça. E eu digo, Deus tenha misericórdia, me salva, Senhor, não me deixe perecer com os ímpios. Você já viveu, já teve esse momento assim, pastor? Eu sou adventista hoje por causa disso, né? Eu vim para a igreja por medo. Eu vim para a igreja por medo. Ziva está rindo aí do senhor, pastor. Me deu medo tremendo, né, de ser jogado no fogo, de me perder. Eu Misericórdia. comecei a estudar a Bíblia, não foi com os adventistas, foi com outro grupo que eu comecei a estudar a Bíblia, né? Mas eu comecei a estudar a Bíblia com medo, por medo mesmo, medo, né? Porque eu já me senti perdido. E, na verdade, só sabe o que é estar salvo quem já se sentiu perdido. Quem nunca se sentiu Isso. perdido pode estar na Exato, igreja, não pastor. sabe o que é estar salvo. Não sabe o que é A estar gente só salvo. está salvo quando a gente já sentiu o peso da condenação sobre nossos ombros. Aí a gente sabe. Misericórdia. É Por isso que eu horrível. louvo o nome do Senhor, porque ele me salvou. Ele me salvou, exatamente, pastor. Louvado seja Deus. Não, queridos, olha, não esqueça O Ademir quer falar, Mário. O irmão Ademir Ademir, levantou o pois dedo, não, não pois foi não, Ademir. virtual, foi o dedão mesmo. Pode abrir, É, irmão Ademir. gente, olha, vocês falaram agora aí, por medo, né? Por medo de ver os pés de Cristo com medo, né? Mas para da minha parte fez um pouco de sentido, sabe? Porque olha, eu tinha uma vontade enorme de deixar de fumar. E eu fui ganho para Cristo Jesus através de um curso
Como Deixar de Fumar em 5 Em dias. 5 dias. E, Isso é e, antiga. olha, Isso é antiga, hein, pastor? e a vontade era tanta, é antigo mesmo, e a vontade era tanta de deixar de fumar, que em 3 dias eu já larguei a carteira de cigarro lá. Só o fato da gente estar assistindo aquelas lives que antigamente era aqueles Prof. coisinhos que passava Os slides, Os os slides. slides, né? projetor de Os slide. slides, né? Passava lá. Usei muito, viu, pastor? Aquela, assim, aqueles estragos que o fumo faria no nosso peito, no nosso corpo, só aquilo ali me deixou assim, ó, trêmulo. Sabe o que é Exato. trêmulo? Trêmulo de um jeito, mas ficou de um jeito que eu, no terceiro dia, aí o obreiro bíblico falou assim: quem de vocês aqui já tem condições de ir lá deixar a carteira de cigarro aqui? Eu fui o primeiro a levantar a mão e Glória a tá Deus. aqui, deixei lá e não foi necessário nem aquele líquidozinho que eles davam É, para a gente Sim. enjoar. Pois é, aquele líquido eu É o isolei. nitrato de E prata. aí, nitrato de prata, é isso. isso mesmo, eu estava tentando lembrar aqui. Então, através desse curso, Como Deixar de Fumar, aí acabou esse curso, aí eles envolveram outras coisas e aí foi indo, foi indo. Eu fui me aproximando, me afundando, e aí então cada coisa que ele falava, então, olha, principalmente o obreiro bíblico leu umas passagens lá, que eu não me lembro agora devido a muito tempo, sobre o que acontece na nossa vida no livro do Apocalipse. Olha, eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo que eu disse assim, meu Deus do céu, Ficou eu vou chamar perdido. a mulher também não era crente, né? Não era adventista, eu digo, eu vou chamar a mulher, não, todo mundo para a igreja, não vai ficar um. Olha, veio eu, veio minha esposa, veio a minha cunhada, veio meus cunhados, pena que os meus cunhados e a minha cunhada, todo mundo saiu. E os remanescentes que ficou como adventista foi eu, a minha esposa e os meus 2 filhos, que é praticamente de berço, entendeu? É praticamente de Louvado seja berço. Deus. Deus E seja hoje, louvado. e hoje se encontra fora. E hoje se Mas encontra fora, mas a semente foi plantada, né? Então, esse lembra do medo aí, verso pastor, 22, ele faz irmão? sentido, viu, pastor? Com Viu, certeza, Ademir? faz sentido. Agora, ô Mário, só E, para terminar essa questão do medo aqui, nós podemos até vir para Jesus por medo, mas ninguém fica com Jesus por medo, não. não, E Não, depois não, não, você não não. se é outra apaixonar coisa. por Jesus, você não Se fica com ele. apaixona, pastor, se Você pode apaixona. até vir por Se medo, você teve apaixona. medo. É, Mas depois, quando você Isso começa a mesmo. conhecer a Deus, aí você percebe. Porque pelo medo ninguém fica. Eita, é isso não, não mesmo. fica. Você acaba se Glória a apaixonando por Deus. Jesus. Irmã Ademir, não Pois se não. preocupe, ore pelos seus filhos, porque o verso 22 que o pastor Ross finalizou, o Senhor vai resgatar seus filhos para ele novamente. Amém. Pode ter certeza disso, viu? E aqui nós encerramos, pastor Robson e demais É, irmãos. a- Pois não, às Ademir? vezes, viu, só um minutinho. Às vezes, quando eu vou para a igreja que a gente está louvando a Deus, aí eu falo assim, às vezes na hora que está no estudo da escola sabatina, aí eu falo assim, poxa, alegria ver todos os filhos ao lado dos pais, né? E eu sinto tanto porque os meus 2 filhos, ele fazia dueto na igreja, sabe? Aí eu fico chorando, eu digo assim, será que eu sou culpado de estar fora da igreja? Mas o irmão acabou de falar aí, né? Nós não somos culpados do sangue deles. De Mas em forma Cristo nenhuma. Jesus, naquele dia, ele vai estar, eles vão estar, porque a Amém. semente foi plantada, né? Interceda, irmão. Clame ao Senhor pelos seus filhos, que o Senhor vai trazê-los de volta. Somente em Amém. Deus, queridos, é que nós encontramos refúgio, né? A Amém. irmã Cleide pediu para o senhor ler Jeremias 31, verso 16 e 17, viu, irmão Ademir? Jeremias, capítulo Pois 31, não. verso 16 e 17. A irmã Cleide, Jeremias, né? isso, o senhor vai meditar nele, tá bom? É 31, Irmãos, Jeremias 31. E 16, aqui, 17. aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje Obrigado. cantando louvores a esse Deus maravilhoso, porque somente nele, conforme nós vimos agora com o pastor Robson, todos nós participamos, né? Somente nele, irmãos, é que nós vamos encontrar refúgio, é que nós vamos encontrar alívio para as nossas dores. Nós fomos resgatados por esse Deus.
Portanto, não tenha medo, irmão. Se aproxime dele, busque-o, clame-o. Ele está próximo, ele está pronto a ouvir o seu clamor e trazer-nos de volta para o seu aprisco. Não tenha medo de Deus. Se aproxime dele. Ele está disposto a ouvir o nosso clamor e nos livrar de todos eles, todos os nossos temores, todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações. O Senhor está disposto a nos livrar de todos eles. É o que nós vamos cantar agora, Pastor Robson, encerrando então a nossa jornada de Deus, dessa madrugada, somente em Deus. Vamos louvar o Senhor. Só em Deus que tu podes realmente encontrar esperança, alegria e certeza no amanhã. Sendo o mundo perigoso, é difícil caminhar, mas tu estarás seguro só em Deus. Só em Deus toda aflição cessará então. Sem sua vida algum dia tudo parecer em vão. Não te esqueças que existe uma única saída e tu estarás seguro só em Deus. Do amor do Pai, sem forças para vencer, deves orar e suplicar, que seu amor vai te encontrar. Só em Deus há um caminho claro para prosseguir. Só em Deus a vitória certa e olhando para Ele, confiante em seu poder, sempre estará seguro só em Deus. Só em Deus que tu podes realmente encontrar esperança, alegria e certeza no amanhã. Sendo o mundo perigoso, é difícil caminhar, mas tu estarás seguro só em Deus. Somente em Deus que nós encontramos a nossa segurança. Ponha tudo na mão dele, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. Ele é a única esperança para cada um de nós, para esse mundo que não tem mais saída. A saída é Jesus Cristo, a esperança desse mundo é Jesus Cristo, somente nele. Fora dele, queridos, não há vida, não há esperança, não há salvação, não existe absolutamente nada. Só em Deus e na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus que nós encontramos a esperança que tanto necessitamos. Eu quero encerrar mais uma vez lendo o verso 22 do Salmo 37, 34, o salmo que meditamos hoje. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja o nome do nosso Deus, a nossa gratidão por você estar conosco em mais uma madrugada. Lembrando sempre, queridos, que eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Deus abençoe você, Pastor Robson. Nos apresente a Deus, encerrando então a nossa jornada de hoje. Muito obrigado, Pastor Robson, mais uma vez, por nos trazer esclarecimento através dos Salmos. Deus abençoe, Pastor Robson. Amém. Vamos orar, irmão. Pai querido, glórias e louvores sejam dados a Ti, Senhor, porque Amém. O Senhor é bom,
tua misericórdia do sempre, cada dia renovado isso em nossa vida. Por isso nós te agradecemos muito, imensamente, Senhor. Somos muito gratos, porque tu és o nosso Deus. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor Amém. continue derramando sobre nós o teu santo e bom Espírito. Amém, Ele Senhor. continue nos conduzindo nas lidas desta vida, de maneira que possamos glorificar através da nossa vida e que possamos, assim, estar cada dia ansiosos por esse reencontro contigo, para vivermos eternamente ao teu lado. Toma em tuas Amém. mãos cada um dos teus filhinhos que aqui estamos na madrugada com o Senhor. Toma cada família representada. Toma em tuas carinhas a pedir, por exemplo, aqui nesta madrugada, Senhor, para que o Senhor atenda a cada vez conforme a santa e boa vontade. Mas que, Amém. acima de tudo, tenhamos homens e mulheres de coração quebrantado, para que possamos ter o Senhor sempre pertinho de nós. Amém. Ajude-nos a permanecer pertinho do Senhor também, para que assim sejamos cada dia transformados pelo Teu Espírito e preparados para viver na presença de um Deus santo. Dá-nos a Tua bênção para esse dia, prepara-nos para o Teu santo sábado e usa-nos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nos entregamos a Ti mais uma vez e o fazemos confiantes nos méritos de Jesus e inspirados pelo Teu Espírito. Amém. 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 Louvado seja o nome do nosso Deus.